Então, boa conferência para todo mundo e vou estar aqui escondido ajudando aqui na parte técnica. Um abraço. Obrigado. Magno. Olá, irmãs e irmãos. Saudações franciscanas de paz e bem. Sou Magno Almeida e sou da Juventude Franciscana. Estou atualmente no serviço de Direitos Humanos, Justiça, Paz e Integridade da Criação, da JUFRA do Brasil, do Secretariado Nacional. Bom, estamos mais uma vez, em uma videoconferência do Sinfrajup, o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. E estamos refletindo, buscando perceber essa realidade a partir de uma conjuntura, dessa análise de conjuntura, partilhando sobre diversos aspectos. Bom, inicio hoje falando um pouco sobre o trecho da Carta da Articulação da Economia de Clara e Francisco. Na página 1, diz assim: a caminho de Assis nos comprometemos com o chamado do Papa Francisco para realmar a economia. Uma economia com alma, comunga as pessoas com todos os seres viventes na Terra, nossos irmãos, filhos da mesma mãe. Medo, frustração e sofrimento têm sido as imposições de uma economia sem alma, praticada sob o capitalismo, sobretudo em sua fase neoliberal. Individualismo, consumismo, desprezo ao próximo, egoísmo, superficialidade e descarte levarão o mundo à ruína e à destruição. Timóteo, entre os primitivos cristãos, já apontava: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pensamos e pretendemos a economia a partir do comum, a partir da escala da vida. Não mais a vida servindo ao sistema econômico, mas a economia a serviço da vida. Muito obrigado, Magno. Eu sou o Frei Rodrigo, sou franciscano da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus, do Sinfrajup, e hoje nós vamos conversar um pouco, fazer uma análise da nossa conjuntura nesse processo que o Sinfrajup está desenvolvendo de levar temas e reflexões para que a gente possa refletir um pouco a partir dessa crise da pandemia da Covid-19, que, como a gente tem percebido, ela é mais um elemento, que se coloca diante dessa crise maior, sistêmica, que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos ter conosco o José Correia. Ele é mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Ele é pós-doutor em Filosofia da Ciência pela USP, professor de comunicação da FAAP São Paulo, trabalha nas áreas de redes digitais e filosofia da ecologia. A gente pensou, quando fala a executiva do Sinfrajup, a gente trabalhar aqui mais ou menos uns 3 blocos. Vai ser um pouquinho diferente da última conferência que nós fizemos, aprofundando a questão na conjuntura, numa perspectiva mais psicanalítica, onde nós tínhamos o William Castilho e a Moema conversando. Aqui, mas o William já tinha feito uma conferência sozinho anteriormente. E, nesse caso agora, a gente vai dividir em 3 blocos, mais ou menos de 20 minutos cada um, aonde o Zé Correia vai desenvolver. Eu vou só dar uma puxada no assunto e liberar aí para o companheiro. O primeiro aspecto, José, que nós queríamos que você abordasse é esse aspecto de que a pandemia é mais um elemento revelador. Ele é um alerta, vamos dizer assim. Ele, de uma certa forma, ele intensifica um processo que já está em curso, de colapso socioambiental. Ele aprofunda os conflitos entre setores políticos que estão em cena,
Esse a gente sabe que é um processo que ele é impulsionado por um número muito grande de crises sinérgicas que degradam o clima, a saúde, a democracia, né? E ele vem intensificando também a desigualdade social. A atual pandemia, ela, eu queria que você desenvolvesse um pouco essa perspectiva desse entendimento, né, dela dentro de um contexto de convergências dessas crises socioambientais. Obrigado pelo convite, Frei Rodrigo. Eu agradeço assim, para a JUP a oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas. E é muito importante o que a gente tem a debater hoje, porque, na verdade, nós estamos passando por uma conjuntura de crise muito profunda, sem paralelo na história humana. O que eu quero dizer com isso é que o pessoal começou há algum tempo a fazer analogias. É com a crise de 2008. Não, é mais grave, é como a crise de 1929. Não, a Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, é um processo inédito na história humana. Nós provavelmente vamos ter uma crise mais grave do que a de 29, nas suas repercussões sociais, em número de desempregados, em percentual de desempregados, em termos de consequências sociais, portanto, em termos de desestruturação da economia como estava montada antes, em termos de impactos de vidas, porque se combina uma crise econômica com a pandemia. Então, a crise é inédita. E, por ser inédita, a gente tem a tendência a pensar por analogia ao passado, mas ela traz muitos elementos novos que a humanidade não enfrentou. Ela é a primeira manifestação do que a gente poderia chamar de uma falha sincrônica do sistema. Várias coisas que estão... O sistema da globalização neoliberal vai tornando a articulação da economia, da sociedade, da relação metabólica com o meio ambiente cada vez mais complexo. A sociedade é uma sociedade profundamente desigual, profundamente conflitiva em termos sociais, mas também em termos de organizações de estados nacionais. E tudo isso daí se soma numa coisa que funcionava no limite. Quando a gente debate há muito tempo a questão ambiental. Desde 1992, esse é um tema que está na roda. Mas o que acontece? A gente trabalhava a questão ambiental principalmente como o perigo que as mudanças climáticas estavam trazendo, o perigo e as consequências já imediatas. Mas, então, de certa maneira, a gente começava a articular economia e meio ambiente de maneira muito estreita. Mas essa crise emerge de uma maneira surpreendente. A gente, embora várias epidemias ao longo do século XXI, que já, nessas 2 décadas, que já revelavam os problemas da relação da produção de alimentos com a natureza, ao salto entre espécies de vírus, e que a SARS, a MERS, o H1N1, todos eram problemas que já traziam o alerta da pandemia. Mas a grande preocupação era com as mudanças climáticas, com a emissão de gases do efeito estufa pelas atividades, pela queima de combustíveis fósseis. Então, esse que aparecia como o grande problema acabou ocupando grande parte da atenção dos ambientalistas. Então, quando a gente discute antropoceno, quando a gente discute
a brecha metabólica entre a sociedade humana e a biosfera do planeta, a gente pensava essencialmente isso, mas a crise emergiu de outro lado. A crise emergiu justamente da forma predatória como nós nos relacionamos com a produção alimentar. O sistema capitalista de produção alimentar, ele cria uma série de circuitos que são circuitos que vão desenvolvendo relações predatórias com biomas, com espécies animais, com a criação, para usar o termo da Laudato Si. Foi por aí que a coisa estourou. E como a economia já estava muito acelerada, a globalização neoliberal, ela criou uma hiperconectividade entre todas as atividades humanas. Se na Idade Média levava 10 meses para a peste negra e do sul da Europa para o norte, né, a peste bubônica, agora, em 5 dias, o vírus sai de Wuhan, na China, e chega em São Paulo, Nova York, que a epidemia rapidamente virasse uma pandemia e fugisse do controle. Esse processo, então, integra uma crise sanitária como uma dimensão da crise, cadeias globais de produção de valor das corporações, que foram estendidas, espalhadas pelo planeta, em função não de critérios sociais ou ambientais, mas então, rapidamente, quando tem um vírus em Wuhan, faltam componentes da produção de uma indústria da Zona Franca de Manaus ou de uma empresa dos Estados Unidos. Da irracionalidade que é a gente trazer produtos da China, produtos que poderiam ser fabricados aqui. Porque o critério que leva a que essa caneta seja produzida na China ou esse celular são critérios de redução dos salários e maximalização dos lucros das empresas. E, portanto, são critérios que, do ponto de vista social ou ambiental, são irracionais. No entanto, essa é a base do funcionamento da economia atual, do capitalismo na sua etapa da globalização neoliberal. Então, a economia capitalista hoje, ela está estruturada nessas grandes cadeias produtivas globalizadas. O que acontece? Quando tem epidemia, como não tem mecanismos não tem vacina, não tem medicamentos adequados para conter a doença, a única forma de evitar a transmissão do vírus é o isolamento. É o método que a humanidade usava no século XIV ou em frente a outras pandemias. Então, você bloqueia, você isola os países, você bloqueia a circulação de pessoas pelo mundo. E, junto com a circulação de pessoas, você limita drasticamente a circulação de mercadorias. Então, a economia colapsa. Não é um colapso, ou melhor, não é uma crise como a crise financeira de 2008 ou a de 29. É uma crise de natureza diferente. Agora, o que acontece é que você para a produção. E isso tem um efeito de dominó sobre o restante da atividade produtiva. Você fala para a produção em alguns lugares, os outros lugares não têm mais os equipamentos que precisam ou os componentes que precisam para funcionar,
fecham, as empresas demitem funcionários, isso restringe os salários, as capacidades de compra, e você tem, portanto, um processo de bola de neve em que o horizonte agora é ter 40, 50 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, talvez chegamos a 30 milhões. Talvez não tanto, porque grande parte da força de trabalho brasileira é informal, né? Talvez seja menor o desemprego formal, mas a 30 milhões não é nada descartável. Então, isso está ligado à ideia do isolamento. Então, existe uma contradição profunda. A maneira pela qual a gente pode conter a difusão do vírus é o isolamento social, é a quarentena. Só que a quarentena significa as pessoas ficarem em casa. E isso tem um impacto geral na economia capitalista. Esse processo, ele leva a uma pressão para que, onde as pessoas param e ficam em casa, tem uma pressão para que isso seja suspendido tão logo seja possível. Só que o vírus continua difundindo. Essa quarentena deveria ser uma quarentena de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, eventualmente até que se consiga produzir uma vacina eficaz. Qual é o problema? Nem todo mundo pode fazer quarentena. Na verdade, a grande maioria da humanidade não pode fazer uma quarentena. Não pode ficar parada em casa sem trabalhar durante meses e meses. A maioria da humanidade tem uma situação de trabalho precarizada. Necessita sair todo dia para obter o sustento para o dia seguinte, para a semana seguinte. Então, a única maneira de você garantir o combate efetivo à pandemia seria garantir uma renda para toda a população, uma renda básica, uma renda cidadã, uma renda universal. Ora, isso daí significaria redistribuir riqueza. E os detentores do poder e da riqueza não aceitam isso. Nós temos hoje em dia, vamos falar mais sobre isso no terceiro bloco, mas nós temos hoje em dia 2 projetos claramente diferentes de combate à pandemia. Um prioriza a manutenção das atividades econômicas funcionando, o comércio aberto, e não importa o preço disso em termos de vidas humanas. Outra prioriza a vida, o que significa, em última instância, parar a economia. E como a economia não é composta só de pessoas em situações de formalidade, se não existe uma política muito forte de renda, você tem que sair do isolamento social, manter eventualmente uma certa distância social, mas retomar as atividades econômicas. Então, tem um outro componente nessa crise complexo, que é a questão da energia. O petróleo era o sangue circulando pela economia do capitalismo globalizado. Mas já há algum tempo vem se empreendendo uma certa transição energética. O uso dos combustíveis fósseis ele é objeto de bastante questionamento da parte da sociedade, questionamento às empresas petrolíferas ou produtoras de carbono, ou de carvão, ou de gás. E essas empresas elas passam a ser questionadas socialmente. Ora, o que é o ativo de uma empresa de petróleo?
Não, o petróleo está no chão, as suas reservas. Mas há uma tendência, na medida em que começa o desinvestimento, a que esse ativo seja desvalorizado, perca valor. Porque se você está produzindo uma transição de energias, de combustíveis fósseis para energias renováveis, o valor das reservas, em princípio, vai diminuir. Então, existe uma disputa no qual as empresas de petróleo tendem a perder seu lugar de destaque na economia e usam do seu poder político para manter artificialmente o seu valor. Então, a gente, quando literalmente a economia desanda, despenca, e aí a gente tem, por exemplo, uma redução brutal das viagens aéreas, isso daí significa a redução do uso de combustíveis. Quando as pessoas ficam em casa, não circulam de carro também. Então, a gente tem uma desvalorização brutal do valor das empresas de petróleo, porque os seus bens, o seu ativo, se acumula sem poder ser vendido. Então, nós temos a situação do preço do petróleo atingindo um nível negativo. O que significa isso? O petróleo está extraído e tem que ser armazenado em algum lugar. Os armazéns estão cheios, os navios petroleiros estão cheios. Tem um mapinha que andou circulando aí pela internet mostrando os navios parados em vários lugares do mundo, sem ter o que fazer. Eles não podem descarregar o petróleo nos portos porque os tanques estão cheios. Então, nós temos também uma crise da economia do petróleo. Então, como uma dimensão específica, mas não é o único ramo da economia capitalista que está em crise, mas nesse setor é particularmente aguda a crise. Como é particularmente aguda, em todos os... Deixa eu aumentar aqui, eu vou falar mais alto um pouquinho. É particularmente aguda onde... naquelas áreas que dependiam da hiperconectividade. Então, todo o setor de turismo, de viagens aéreas, o setor de serviços que juntavam muita gente, são setores que estão parados. E então, várias dessas áreas, elas não vão reabrir, elas não vão ser reativadas, ou pelo menos não vão ser reativadas no próximo ano. E isso daí faz com que o horizonte da crise seja um horizonte de médio a longo prazo. Por médio a longo prazo, nós estamos falando de 1 a 2 anos, da recessão. Agora, a recessão não vai ser só uma recessão, ela vai a uma profundidade tal que vai virar uma depressão. Quando você tem uma depressão, você desarticula toda a economia e ela não volta a se rearticular normalmente. Então, os efeitos dessa crise sobre a economia capitalista vão ser prolongados, vão ser duradouros. O que é o que o pessoal está chamando agora de volta, de normalidade, de reabrir? Não é a normalidade de 3 meses atrás. O que o pessoal está chamando de reabrir é reativar alguns setores emergenciais, vamos chamar assim, alguns serviços básicos da economia, em especial esses chamados essenciais. Uma coisa interessante, pensando assim, uma economia a serviço da vida, é que, como o Frei Rodrigo colocou no início, o primeiro bloco é mostrar como que a pandemia é reveladora de uma crise profunda,
que que estava latente e que agora se torna evidente. Mas é reveladora também de uma outra coisa. Quando a gente pensa o que é essencial, a gente percebe que grande parte das atividades que a economia desenvolvia e que a gente na nossa vida também às vezes tocava, consumia, não está a serviço da vida, está a serviço da produção do lucro. Então, dentro dessa reestruturação da economia, fica evidente que o mundo tem 5 grandes, vamos chamar assim, classes de pessoas. Os capitalistas, os que mandam na economia, no poder. E depois a gente tem os trabalhadores, os que produzem a riqueza, divididos em 4 grandes categorias. Nós temos gente como nós, que é capaz de manter sua atividade, o que o Robert Reich chamou de remotos. Nós somos remotos, tem uns 20%, 30% da sociedade em alguns países. Nos Estados Unidos se fez um cálculo que 35% da população está trabalhando em casa e não está tendo perda de rendimentos, porque os serviços que faz são mantidos. Eu estou dando aula pelo Zoom, aula, ensino à distância para os alunos. Os alunos não teve grande perda, não. A gente manteve o funcionamento normal. É uma atividade que não teve prejuízo fundamental. Agora, nós temos uma outra atividade de trabalhadores que são os essenciais, que são os que saem às ruas, que são os caixas dos supermercados, que são os produtores de produtos que a gente compra nos supermercados ou nas quitandas, que são produtores agrícolas, que são trabalhadores dos transportes, que são os entregadores que permitem que os remotos fiquem em casa. Então, remotos essenciais, mas nós temos também 2 outras categorias. Nós temos os desempregados ou precarizados, que é uma terceira categoria que não está auferindo renda nesse processo, teve sua atividade simplesmente destruída e que precisa, para sobreviver, de amparo, e daí as políticas de renda, mesmo de gente neoliberal, sabe que precisa existir renda para garantir que essas pessoas possam sobreviver, ou pelo menos comprar alimentos. E nós temos uma série de setores invisíveis, que são setores muito marginalizados. Só para dar, os moradores de rua, uma categoria. Nós estamos percebendo nos países centrais que grande parte das pessoas que estão morrendo são pessoas que estavam em asilos para idosos, eram pessoas que estavam fora do horizonte da vista da maioria da sociedade. Nós temos a população carcerária. Nós temos, vocês viram agora que a epidemia entrou nos presídios, né? Em Brasília, parece que em maior número. Nós temos, então, essa categoria de pessoas que não é que estão desempregadas, é que elas já estavam fora, já estavam marginalizadas. Elas não foram marginalizadas pela crise, elas simplesmente não faziam parte da conta da sociedade, eram guardadas ou ignoradas. Então, a gente pode perceber que se adapta às condições da crise os remotos. Nós que podemos operar com essas tecnologias à distância.
mas os outros ou sofrem diretamente a crise, porque os essenciais estão submetidos ao risco do contágio permanente, ou foram marginalizados ou já estavam marginalizados. Então, uma economia a serviço da vida precisaria enfrentar, antes de tudo, esse problema dos que são golpeados. Acho que o Rodrigo quer colocar umas questões. Frei Rodrigo? O microfone. Eu queria que a gente desse uma caminhadinha. Você falou que a gente vive uma falha sincrônica, né, do sistema, das formas de lidar com a pandemia, que essa crise é uma crise complexa. Você falou de um setor, né, que está sendo golpeado, vamos dizer assim, o setor aí da energia, né, que já vinha experimentando também uma crise na medida em que se faz toda uma busca de novas matrizes energéticas. Aí você falou de vários, que seria a questão do setor do petróleo, depois a busca, né, de impactos em diversos setores de serviço, né? Você falou aí dos efeitos da crise, né, numa sociedade que tem pessoas vivendo em realidades diversas, fruto, vamos dizer aí, dessa forma de organização do capital. Agora, a gente sabe que dentro desse contexto de crises, como que você colocaria aí, para a gente dar um olhar mais amplo também, continuar com essa visão mais ampla, e depois, no próximo momento, a gente focalizar mais, voltar a focalizar aqui no Brasil, como que você explica a geopolítica dessa crise? Né? Você tem China, você tem Estados Unidos, grandes potências internacionais. E, por exemplo, como essa crise geopolítica está reverberando em países periféricos como o Brasil? A geopolítica, ela se organiza, digamos, a partir da ideia de potências hegemônicas, desde que se estabeleceu o moderno sistema de nações. Lá, 1648, Paz de Westfália, você tem um princípio nas relações internacionais. Sobre um território existe um único soberano, um único detentor de poder político, que na época eram os monarcas, depois, com a formação das nações, os estados nacionais. Então, no século XVIII, existia uma rivalidade imperialista, vamos chamar assim, entre potências europeias, entre Inglaterra e França. A crise do final do século XVIII, início do século XIX, colocou uma potência hegemônica, que foi a Inglaterra. Quando Napoleão é derrotado, isso consagra a hegemonia inglesa sobre a Europa por praticamente um século. Aquilo que o Hobsbawm vai chamar do longo século XIX, que vai estabilizado mesmo, do Congresso de Viena, em 1815, até a Primeira Guerra Mundial. Então, é um século onde a hegemonia inglesa se dá de maneira inconteste. A Inglaterra é o hegemon, é o regente do sistema capitalista concorrencial, do capitalismo de livre comércio, do liberalismo do século XIX. Outros países se industrializam, em especial a Alemanha desafia abertamente a hegemonia inglesa, quando os ingleses se associam com outros capitalismos, como o francês, como o americano. Isso resulta em duas guerras mundiais. Nessas duas guerras mundiais, nós temos em realidade, são guerras de disputa de hegemonia. São guerras interimperialistas entre essa aliança anglo-americana e a Alemanha e seus aliados. Nas duas, a Alemanha sai derrotada militarmente, e na Segunda Guerra Mundial nós temos já uma fragilização da hegemonia inglesa, que
crise de 29 é a expressão disso, né? Não só a crise de 29. Mas então, eu estava explicando que a hegemonia inglesa ela é desafiada pela Alemanha no início do século XX, em 1914, depois em 1939, e que esse desafio leva às duas guerras mundiais e à derrota da Alemanha. Na saída da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma clara vitória, uma clara hegemonia de duas superpotências industriais, os Estados Unidos e a União Soviética, que representam sistemas concorrenciais sobre sistemas que, inclusive, trabalham com lógicas econômicas diferentes. Bom, essa hegemonia, essa bipolaridade, esse mundo que viveu a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele desaparece com a desarticulação da União Soviética nos anos 80 e o seu colapso em 91. Então, o mundo deixa de ser um mundo bipolar para se tornar um mundo unipolar. Então, a globalização neoliberal, ela é, em última instância, regida. Existe um maestro desse processo, que é os Estados Unidos. Isso está vinculado a outros elementos geopolíticos. Os Estados Unidos produzem a moeda corrente da economia mundial, que é o dólar. Então, eles controlam a máquina de fazer dinheiro. Os Estados Unidos também foi o lugar onde se desenvolveu a revolução tecnológica que alavancou a globalização neoliberal. É o lugar do Vale do Silício, a revolução das tecnologias da informação e da comunicação, a revolução digital. Então, o dinamismo da economia capitalista conheceu uma crise nos anos 70, 80, mas uma forte retomada nos anos 90, em função, em grande medida, desse setor dos serviços e tecnologias e dispositivos digitais. Bom, então, a hegemonia norte-americana, há 30 anos atrás, era absoluta. Mas o que acontece? Essa hegemonia, desde os anos 70, ela se alicerça numa parceria com a China. Existe até uma ópera chamada Nixon em Pequim, que fala da viagem do Richard Nixon a Pequim em 1973 para firmar um acordo com o Mao Tse-tung, né? Porque o Mao ainda era o premier da China. Por que isso é central? Porque existe um elemento da geopolítica que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, o que os Estados Unidos fez? Aproveitou as rivalidades entre a União Soviética e depois da Federação Russa. E nesse processo criou uma simbiose entre a economia americana e a economia chinesa. Então, se a tecnologia vinha dos Estados Unidos, o barateamento da produção com mão de obra barata, com infraestrutura de serviços e de exportação, vinha da China. Então, nos anos 80, a China vai começando a se converter em plataforma de exportação, numa parceria com os Estados Unidos. Uma parceria bastante subordinada. Num primeiro momento, parecia que só os Estados Unidos tinham a ganhar com isso. Mas, na verdade, a China, por se estruturar a partir de um sistema de Estado, partido político, o Partido Comunista em simbiose com o Estado chinês, desenvolve um capitalismo de Estado bastante dinâmico e consegue, com isso, ter uma planificação de interesses estratégicos, vai gradativamente internalizando o domínio das tecnologias de ponta
ganhando um papel cada vez mais central nas cadeias produtivas dos produtos mais estratégicos, das tecnologias de ponta, e vai se tornando um parceiro cada vez mais poderoso. O lugar da China na divisão internacional do trabalho vai, portanto, se tornando cada vez mais estratégico. Esse processo significa que a China vai se tornando a segunda economia do mundo. Tão poderosa que pode agora já fazer sombra aos Estados Unidos. Então, esse é um processo geopolítico que vinha das últimas décadas. O que acontece nos últimos anos? Em 2016, nós temos uma disputa dentro da burguesia americana para mudar a orientação geopolítica dos Estados Unidos que prevalecia desde 1973. O inimigo estratégico seria a União Soviética e depois a Federação Russa. Essa era a ideia. Isso daí passou de Nixon a Reagan, a Clinton, a Bush e a Obama. Quando o Trump chega ao poder, ele diz, não, nosso aliado é a Federação Russa e nosso inimigo estratégico é a China. É um realinhamento geopolítico central decisivo, que modifica o que vinha sendo feito há praticamente 50 anos. E aí a gente começa a assistir as guerras comerciais, a gente começa a ter todo um processo de alimentação de rivalidades, de acusações xenófobas, de produção de um nacionalismo americano contra um inimigo externo chinês, que se soma a outros inimigos externos, os muçulmanos, os latinos, tudo que não é branco, anglo-saxão e protestante. Então, tem esse componente de encontrar um bode expiatório para as dificuldades que a economia americana enfrenta, mas a relação é de interdependência profunda. Ora, o que essa crise produz? Ela mostra que a economia chinesa está mais apta a enfrentar, porque se estrutura a partir de um Estado autoritário capaz de impor disciplina rígida à sua população. A economia chinesa é mais apta a enfrentar um processo de pandemia, a enfrentar um processo de quebra das cadeias de produção, sem gerar o mesmo nível de crise social que aparentemente os Estados Unidos está sofrendo e a crise chinesa está refluindo, a crise americana está escalando e tendencialmente vai se tornar pior. Vocês já viram, tem mais de 1 milhão de casos, tem mais de 100 mil mortos, e a crise nos Estados Unidos ainda está na sua curva ascendente. Então, claramente, a economia americana vai sair mais fragilizada do que a economia chinesa desse processo. Isso é o que todos os analistas estão dizendo. É evidente que a China também sofre, porque a China se acendeu ascendeu na economia mundial como parte central da globalização. A China se tornou a fábrica do mundo, de um mundo globalizado. E o mundo está passando por uma certa desglobalização. Então, isso não vai deixar de ter impacto na China. Mas
o modelo chinês mais autoritário e centralizado de coordenação capitalista e de controle social permite combater uma epidemia, uma pandemia, de forma mais eficiente do que o modelo liberal federativo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós temos dois problemas. Nós temos um problema, que é a falta de coordenação do governo central, Trump relutante em questionar o funcionamento da economia, mas de outro nós temos um problema que é o federalismo significa uma pactação de como conduzir o enfrentamento da crise com os governadores dos estados. O mesmo problema do Brasil. E o processo é um processo caótico, é um processo no qual não existe uma coordenação eficiente. E se não existe nos Estados Unidos, ainda mais no caso do Brasil. Então, só para fechar a parte geopolítica antes de vir para o Brasil, nós temos claramente um deslocamento do centro da economia capitalista para o Extremo Oriente, para a Ásia. Não é a China simplesmente. É a China, é a Coreia, é o Japão, é Taiwan. Essas economias vêm mostrando já há praticamente 40 anos um enorme, no caso do Japão há mais tempo, elas conformaram um núcleo de dinamismo do capitalismo que substitui aquele núcleo do Atlântico Norte, da Europa e dos Estados Unidos. Hoje em dia, o peso dos mercados do Extremo Oriente na economia global é muito alto, tá? Em torno de 40% da economia global. Então, isso só vai ser aprofundado com a crise atual. Bom, qual é o lugar do Brasil nisso? O governo atual, desde de 2016, o governo Temer e agora o governo... Zé, continua, mas só queria então acoplar, porque nós perdemos um pouquinho de tempo ali com aquele problema, mas aí podia acoplar. Agora você chegou no Brasil, né? Como isso tudo reverbera em países periféricos como o Brasil, mas também você podia avançar no terceiro tema que a gente tinha pensado em refletir, que é desse governo que nós temos aqui no Brasil, negacionista, fascista, em crise, né? Como que tudo isso que você refletiu, então, você analisa esse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, a crise chega aqui e encontra um governo... Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Desde 2008, a economia capitalista entrou num período de baixo crescimento, de uma relativa estagnação. Angela Merkel, na saída da crise de 2008, dizia: nós vamos ter pelo menos 10 anos de estagnação. Ela não só acertou, mas foi muito otimista. Nós já estamos com 12 e provavelmente vamos ter muito mais tempo de estagnação. Nós entramos num período que vários economistas estão dizendo que é uma estagnação secular. Então, isso produziu, a partir de meados da década passada, 2015, 2016, um debate sobre qual era a política a ser conduzida. Por quê? Porque crescia o descontentamento com a estagnação econômica, a globalização neoliberal fazia muitos perdedores em muitas partes do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na Índia, haviam os ganhadores, mas havia muitos perdedores. Um projeto político diferente daquele projeto que vinha sendo tocado desde os anos 80, dessa
globalização de natureza mais cosmopolita, um projeto globalista, vamos chamar assim, emerge ao lado disso uma ideia de que não existe espaço para todo mundo, de que cada um tem que se virar e cuidar do seu. É um projeto conservador, um projeto com traços fascistas, um projeto de corte neonacionalista. E esse projeto ganha adesão eleitoral na Inglaterra com o Brexit e nos Estados Unidos com a eleição do Trump. Ora, esse projeto não é um projeto só anglo-saxão. É um projeto que vai reverberar no mundo todo. É um projeto que encontra eco no governo do Modi na Índia, do governo do Erdogan na Turquia, do Duterte nas Filipinas, Abe no Japão, e uma expressão quase caricatural no Brasil com o Bolsonaro. E o Bolsonaro ganha a eleição. Ele não ganharia essa eleição se ele não tivesse o apoio estratégico de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, de Israel. Então, é uma articulação internacional. De certa maneira, o ideólogo disso é o Steve Bannon. Então, o processo no Brasil não é um processo só brasileiro, não é só elites, oligarquias muito conservadoras, reacionárias, de origem agrária, que estão se mobilizando. O projeto Bolsonaro é parte de um projeto global que tem um diagnóstico. Não cabe todo mundo no mundo que nós temos. Então, nós vamos garantir para alguns poucos os recursos necessários. Ou os outros que se virem. É um projeto, em última instância, de retomada do darwinismo social do século XIX. Então, bom, esse é um elemento básico para entender o bolsonarismo como parte da resposta à crise global. Então, o bolsonarismo não existiria se não existisse Trump, se não existisse toda essa corrente internacional que critica a globalização neoliberal desde um ponto de vista de extrema-direita. E essa corrente foi capaz de ganhar adesão porque não existia um projeto de esquerda capaz de ser crítico à globalização neoliberal. A esquerda existente, por exemplo, o progressismo na América Latina, em todas as suas variantes, ele era integrado ao projeto da globalização neoliberal. O Brasil, nos anos do lulismo, mas não foi o Brasil, todos os países da América Latina se beneficiaram do crescimento da exportação de matérias-primas para a China. Era aquilo que o Alberto Acosta, o economista equatoriano, chama de maldição da abundância. Nós temos riquezas naturais enormes e isso que deveria ser fonte de riqueza para o país se transforma numa maldição, porque essa riqueza forma uma economia extrativista parasitária, em que beneficia muito pouca gente. De qualquer modo, esses setores, isso vale para o Bolsonaro, vale para o Trump, vale para o Erdogan, vale para o Modi na Índia, eles trabalham sempre com a ideia do inimigo. Eles estão em campanha permanente contra um inimigo, que pode ser o petismo, os comunistas, os chineses, os muçulmanos, o outro. Eles trabalham, portanto, para criar insegurança, para criar medo, para que as pessoas
se mobilizem a partir das suas pulsões mais básicas, mais primárias. Vocês tiveram uma discussão com um psicanalista nas últimas semanas, eu não vou voltar a esse tema. Mas essa política do medo cria realmente uma situação de fragilidade subjetiva e política, de desarmamento da democracia. E a pandemia e a crise econômica aguda que acompanha a pandemia se somam a esse projeto. A pandemia, ela traz um medo básico do outro, do contato, da presença de outras pessoas. Ela é uma manifestação atávica de medo. A resposta que a gente tem do isolamento, né? Mas como lidar com isso? O que é a resposta a essa sociedade do medo que alimenta a extrema-direita? Essa sociedade do medo que cria as condições para o fascismo, para a necessidade da intervenção de um líder messiânico salvador e protetor e autoritário. O que a gente precisa é a democracia da solidariedade e da segurança que vem da solidariedade social. Da segurança de que você vai ter renda, serviço de saúde, amparo social, garantia de emprego. Esses elementos são os elementos que vão estar em jogo imediatamente na disputa de projetos políticos. Não vão ser as grandes questões sobre o futuro, sobre o destino do capitalismo. Hoje em dia existe em todas as sociedades uma disputa muito básica entre essa sociedade do medo e a democracia da segurança social, a democracia da solidariedade. E isso é um elemento de choque profundo com sociedades que foram se tornando profundamente individualistas e liberais. O liberalismo foi se tornando um tipo humano, bem analisado pelo Dardot e Laval, naquele livro A Nova Razão do Mundo. O liberalismo, ele vai criando pessoas que se veem como indivíduos e que acham que prescindem dos outros. Ora, um elemento importante da pandemia é que a pandemia mostra que nós não... os outros não são prescindíveis. Pelo contrário, parte do essencial que é revelado nessa crise é a interdependência entre os membros da sociedade, que nós precisamos dos outros, que nós temos que ter normas sociais que são respeitadas, que os elementos essenciais são os elementos garantidores da vida e não o consumo ostentatório, e não o desperdício, e não o individualismo egoísta. Então, a crise é uma reveladora do que é decisivo para uma economia a serviço da vida. Mas essa perspectiva está em disputa com outra, com essa perspectiva de uma autoridade salvadora que imporia a ordem no mundo caótico. Eu acho que isso é o que está em jogo hoje em dia na sociedade brasileira. A disputa, na verdade, é uma disputa entre
quanto pior, melhor, para um projeto de corte fascista, porque quanto pior, melhor significa que uma autoridade salvadora pode impor-se como quase uma demanda da sociedade, ou se vão existir normas, regras, vão existir laços de solidariedade, de apoio mútuo, capazes de permitir enfrentar a pandemia e reativar um novo normal, que vai ser um normal muito diferente daquele que a gente tinha até então. Nós não vamos ficar em isolamento durante 2 anos. A não ser as pessoas particularmente vulneráveis, nós vamos ter que nos habituar a fazer coisas essenciais com o máximo de distanciamento social possível e protegidos. Mas nós precisamos, inclusive, lembrar que nós, que somos os remotos, os conectados, os digitais na sociedade brasileira, somos uma pequena parte dessa sociedade que, se a gente não entra na dinâmica da vida social mais ampla, em especial na dinâmica política, o fascismo tende a prevalecer, porque nós somos parte essencial da articulação das redes de solidariedade social, que estão se dando nos territórios a nível mais elementar. As pessoas se ajudam, as pessoas criam laços de solidariedade em situações desse tipo. Mas isso tem que ter um horizonte, tem que ter expressão nos projetos de poder na sociedade. Então, nós temos hoje em dia, basicamente, uma disputa entre a extrema-direita e a direita. A direita expressa no centrão, na grande mídia, no judiciário, no empresariado com horizonte mais estratégico das grandes corporações. Esse setor se choca com a base de apoio do bolsonarismo, que tem um apoio em setores empresariais, mas tem um apoio em milícias, tem um apoio militar, tem um apoio em determinadas denominações protestantes, tem e que quer criar um quadro de insegurança na sociedade. Isso é política, isso não é só incompetência, isso é escolha estratégica dentro daquela visão que já vinha de antes, de que cabe todo mundo no mundo existente, ou vamos garantir o espaço para poucos e os outros são populações supérfluas. A ideia da necropolítica do Achille Mbembe, que acho que é muito importante, um autor que a gente tem uma sociedade que, ao lado da extrema sofisticação dos mecanismos de dominação, por exemplo, pelas tecnologias, aquilo que aquele filósofo coreano alemão Byung-Chul Han chama de psicopolítica. Nós estamos cada vez mais mergulhados na psicopolítica. Mas, ao mesmo tempo, para grande parte da população considerada supérflua, o que prevalece é a necropolítica, a política da morte. Então, esse é o choque básico da conjuntura atual. Eu queria só, último elemento para fechar a análise. A esquerda está, em grande medida, sumida desse processo, está muito neutralizada. Ela mergulhou demasiado na institucionalidade, se distanciou demasiado da sociedade
e está fragmentada, acho que não está se colocando como ator político. Agora, na crise muito profunda entre a extrema-direita e a direita, se abriu um espaço que pode ser ocupado pela esquerda, mas ela vai ter que se mover, ela está com dificuldades de se mover. Eu só colocaria esse terceiro elemento no cenário aqui da crise do bolsonarismo. O bolsonarismo vai enfrentar um quadro mais adverso, na medida em que a pandemia cresça e a crise econômica cresça, mas também vai crescer o desespero das pessoas e pode crescer a pressão por saídas autoritárias. Então, o quadro é de oportunidades, mas também de muitos perigos. Eu acho que respondi, pelo menos coloquei o problema, né, Frei Rodrigo? Isso. Zé, nós aqui, eu localizei durante sua fala no chat, aqui no chat, tem basicamente 3 perguntas. Uma primeira pergunta é: quais são as perspectivas de reorganização da sociedade pós-pandemia? Como construir um processo do ponto de vista e na posição que ocupamos, que somos grupos de igreja, né, movimentos eclesiais e sociedade civil organizada. E tem 2 outras que são ligadas à questão mais se o capitalismo está falido, quais são as chances de novo modelo de produção e consumo. Essa crise entre Estados Unidos e China representa uma queda do sistema capitalista. E se essa conjuntura política e econômica, a necropolítica, se alimenta pelo medo gerado intencionalmente. Se você comentasse um pouco mais sobre isso também. Então, são esses 4 pontos. Bom, então, essas 4 perguntas. Eu vou começar com a questão do capitalismo, porque é um pouco o ordenador. O capitalismo está falido, mas não significa que está morto. Ele pode, a sociedade humana pode perfeitamente morrer junto com ele. Então, não existe morte natural para o capitalismo. Ele está falido como um sistema capaz de produzir progresso, bem-estar para a humanidade, mas não significa que não vá ser reativado. E mais, a crise Estados Unidos-China é uma crise de hegemonia, mas são 2 modelos de capitalismo distintos que disputam espaço no mundo. Então, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista da lógica econômica, como é que a crise vai ser respondida do ponto de vista das classes dominantes? Vai ser respondida com gastos e, posteriormente, com política de austeridade. Desculpa. A crise vai ser respondida com gastos, agora emergenciais, e com políticas de austeridade. Essas políticas de austeridade significa corte de gastos sociais, significa perdas de direitos. Então, se não existir uma mudança na correlação de forças e na capacidade de organização da sociedade para fazer valer seus direitos, o sistema retoma a lógica. Como depois de 2008, as grandes corporações financeiras se reciclaram. Atualmente, por exemplo, grande parte do dinheiro da intervenção estatal na economia de todos os países, está indo para quem? Para os
pobres, para os desamparados, para a renda básica, para os desempregados? Não, está indo para segurar as grandes empresas, inclusive empresas que deveriam deixar de existir, como as empresas petrolíferas, ou a enorme quantidade de empresas aéreas. Não tem sentido no mundo racional, no mundo sustentável, que a classe média brasileira vai passar as férias em Miami ou os europeus vão passar as férias na Tailândia. Esse nível de hipermobilidade pelo mundo é insustentável, mas se estruturou desde das empresas de cruzeiros marítimos até as empresas aéreas. Então, tem uma série de setores supérfluos. É muito importante a gente fazer um raciocínio para pensar o mundo pós-pandemia. Que setores a gente gostaria que desaparecessem e que setores nós gostaríamos que crescessem na economia mundial? O setor de saúde pública, por exemplo, é um deles, ou não? O setor de serviços públicos em geral, transporte público de qualidade, gratuito, não seria um direito fundamental para ampliar, por exemplo, o acesso o direito à cidade? Como você garante o direito à cidade sem o direito ao transporte? Mas por que o transporte tem que ser pago? Isso pesa decisivamente no orçamento da maioria da população. Então, essa pergunta, o que deveria desaparecer, o que deveria crescer, ajuda a gente a pensar o que deveria ser a dinâmica pós-pandemia. O pós-pandemia, eu queria insistir, não é a volta ao mundo pré-existente, vai ser a volta ao mundo de crise econômica. Um mundo onde uma experiência traumática vai ter sido feita por grande parte da humanidade. Uma experiência traumática que pode estruturar os laços de solidariedade ou acirrar a ideia do cada um por si e da luta de todos contra todos. Então, especificamente, o papel da igreja nesse processo é muito central. A esquerda brasileira, a esquerda que se estruturou nos anos 80, 90 e chegou ao governo central em 2002, essa esquerda foi basicamente gestada nas comunidades eclesiais de base, nas estruturas de solidariedade da Igreja Católica. E vendo de fora, me parece que foi central para o ascenso da direita a desestruturação dessas estruturas de solidariedade, desse papel político-social da igreja. E se a gente pensa o que está em disputa, a sociedade do medo ou a democracia da segurança social, do apoio, da solidariedade, as igrejas são talvez a instituição da sociedade civil mais decisiva, a Igreja Católica, mais decisiva para a gente pensar a retomada desses laços de solidariedade que foram muito esgarçados ao longo dos últimos anos, inclusive nos governos de esquerda. Foram períodos nos quais os projetos dos governos de esquerda eram projetos de expansão do consumo, de crescimento do individualismo, de abrir espaço para a teologia da prosperidade, as pessoas não compreenderem, não se dá espaço para que a auto-organização da sociedade possa se expressar politicamente nas decisões políticas. Não se teve um crescimento da consciência cidadã, mas se teve um crescimento do consumo, do individualismo, e são esses elementos que a crise pode ajudar
a reverter. Isso não vai se dar espontaneamente, isso vai se dar se atores reais, gente de carne e osso, sair para disputar essas ideias junto ao conjunto da população. Então, e aí eu já amarro com a quarta pergunta, Rodrigo. Eu acho que a necropolítica é uma política inevitável num sistema econômico que descarta as pessoas. Mas ela ganha uma dimensão consciente quando surgem projetos políticos que querem alimentar o caos, que querem alimentar o medo. Então, esse elemento do medo, da anomia, do caos, me parece central na política do bolsonarismo e no enfrentamento a ela. Não sei se respondi adequadamente tudo que foi colocado. Muito obrigado, Zé. Nós vamos fechando, né, cumprindo aí o que nós tínhamos combinado no início de 1h30. Nós iniciamos às 5 e pouco e vamos fechando. Queria te agradecer, vou te deixar você fazer uma mensagem de fechamento, mas eu queria convidar a todos para a nossa próxima videoconferência, que será no dia 6 de maio, sempre na quarta-feira, às 17 horas. Agora nós vamos avançar num outro campo, mais de ações concretas da sociedade, do cuidado, da solidariedade, né, em tempos de Covid, e os desafios para a justiça, paz e ecologia. E quem nós estamos convidando para estar conosco conversando é a Rosângela Pesotti. Ela é doutora em Ciências Sociais, ela é do setor de articulação do Serviço Franciscano de Solidariedade do Cefras. Não vai ser uma simples exposição do que o Cefras está fazendo, mas a partir de ações, de ação como a do Cefras, de ações de solidariedade, o que está se pensando e o que está se articulando em termos, como o próprio Zé Correia colocou, que a partir daí são embriões, né? Essas iniciativas, esses aspectos, esses setores que ele estava citando também, quando ele fez um levantamento de setores que não tem sentido dentro da sociedade, mas ações, atividades que têm mais sentido e que nós devemos fortalecer. Então, será no dia 6 de maio, às 17 horas. E eu devolvo a palavra aí para o Zé para fazer sua consideração final. Bom, Frei Rodrigo, muito obrigado pelo convite de poder partilhar minhas ideias com vocês, que não são minhas, na verdade, né? São de todos nós. Eu acho que o elemento central é que os franciscanos têm um papel estratégico a cumprir nesse processo. A gente tem uma sociedade onde a fragmentação se impôs e, inclusive na esquerda, na reconstituição de um projeto de uma sociedade justa, solidária, humana, sustentável, numa relação de harmonia com a natureza. Eu não desenvolvi tanto quanto gostaria a questão ambiental, que é o tema do meu coração, mas existe uma ligação inseparável entre a justiça social e a relação não predatória com o meio ambiente. E só uma sociedade democrática pode ter uma relação sustentável com a biosfera do planeta. E, para isso, nós vamos ter que passar pela pandemia, vamos ter que ter uma saída positiva dessa crise histórica, dessa crise inédita. Eu acho que o marco que eu compararia seria com 1914, a ruptura de um velho mundo do século XIX. A gente tem aqui a ruptura com o mundo que envelheceu do século XX para o XXI. E o que vai nascer daqui pode ser uma grande crise como a Era das Catástrofes de 1914 a 45, ou pode ser um mundo de esperança, de justiça,
de solidariedade. E a atuação dos franciscanos nisso e da igreja de maneira mais geral é estruturante da sociedade civil brasileira. Eu não consigo visualizar um dinamismo, um processo de auto-organização amplo da sociedade civil brasileira sem participação muito ativa da Igreja Católica. Então, foi um prazer compartilhar com vocês essas ideias. Espero que esse conjunto de atividades que vocês estão desenvolvendo possa ser bastante efetivo para esses objetivos. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado a todos que participaram. E vamos lembrando, então, a nossa próxima é no dia 6 de maio, às 17 horas. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.